E eu quero aproveitar e agradecer duas mulheres que aceitaram meu convite essa noite. Uma é minha tia, Maria Helena. Dá um sinalzinho aí, Maria Helena, para o pessoal te conhecer. Essa é a irmã do meu pai, Maria Helena, minha tia muito querida. Convidei para estar aqui juntos e ela aceitou. Estava duvidando que você vinha, mas aceitou. Obrigado. E a Solange, que é praticamente uma mãe. Dá um sinalzinho aí, cara, que as pessoas te conhecem, Solange. Tá difícil de ter. Veio e é muito querido para mim. Muitas histórias. Obrigado pela sua presença. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. Nós vamos ler uma história conhecida sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Ou melhor dizendo, o encontro de Nicodemos com Jesus, né? Nós podemos ver que existem muitas coisas para aprendermos. Nós vamos tentar tirar aqui algumas lições importantes desse encontro. Então, João capítulo 3, a partir do verso 1, eu leio assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Tente congelar essa imagem do encontro de Nicodemos com Jesus à noite e avance um pouquinho na sua Bíblia em João capítulo 4. Nós vamos ver um outro encontro. Agora, o encontro de Jesus com a mulher de Samaria, também conhecida a história, a mulher junto ao poço. Então, João capítulo 4, a partir do verso 1. Eu leio assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte,
por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos já tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e tem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Vamos parar por aqui, e eu convido mais uma vez a você fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, acabamos de ler dois textos da Tua Palavra Santa, e agora pedimos que o mesmo Espírito que inspirou João a escrever essas duas situações reais, que o mesmo Espírito possa estar aqui conosco, e nós possamos aprender, tirar lições importantes para a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nicodemos e a mulher samaritana são personagens exclusivos do quarto evangelho. Os dois apresentam um quadro de extraordinário contraste. E é sobre isso que eu quero que você analise junto comigo essa noite. Nicodemos era um fariseu, um líder da austera teologia farisaica, o melhor da moralidade da época. A Bíblia deixa bem claro isso. Membro da sofisticada elite, membro do Sinédrio, orgulhava-se das suas boas obras, sentia-se certo do favor de Deus. Observava cada um dos detalhes da lei dos escribas, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a Torá, e mais algumas recomendações, mais algumas leis e regulamentos que os escribas iam escrevendo para tentar facilitar o guardar da lei desses fariseus. E aquilo muitas vezes tirava do contexto as leis, porque eram tantas regrinhas, tantas leis e regulamentos que eles procuravam seguir ao pé da letra, que muitas vezes desviavam o foco daquilo que originalmente tinha sido dado à lei. Jesus confronta Nicodemos uma demanda: é necessário nascer de novo. Naquele encontro à noite, o comentarista bíblico Henry diz que provavelmente Nicodemos temia ou envergonhava-se de ser visto com Cristo, ou talvez por precaução, por ser membro do Sinédrio e ter aquele encontro com uma pessoa que não era muito benquista naquela sociedade. Mas pode ser também por outra razão, lendo alguns outros comentários,
eu percebi que os rabinos afirmavam que o melhor momento para estudar a lei era de noite, quando nada perturbava os homens. O nosso Salvador fala a Nicodemos da necessidade e da natureza da regeneração ou de um novo nascimento, e de imediato leva Nicodemos à fonte da santidade do coração. O nascimento é um princípio da vida. Nascer de novo é começar a viver de novo, como aqueles que viveram muito equivocados ou uma vida de pouco sentido. Devemos ter uma nova natureza, novos princípios, novos afetos, novos objetivos. Pelo pecado corrompemos o nosso primeiro nascimento, portanto devemos ser transformados em novas criaturas. Esse era o apelo de Jesus em Nicodemos. Não poderia ter sido escolhida uma expressão mais forte do que esta para transmitir o significado de uma mudança de estado e de caráter tão grande e tão notável. Esse novo nascimento, conforme nós podemos ler aqui, segundo a orientação de Cristo, é um nascimento que vem do céu, tende do céu. É uma grande transformação realizada no coração do pecador pelo poder do Espírito Santo. Significa que algo é feito em nós e em nosso favor que não podemos fazer por nós mesmos. E talvez esse era o grande problema de Nicodemos. Algo que trabalha a favor de uma vida que durará para sempre. Quando lemos o relato e as palavras de Nicodemos, à primeira vista parecia que ele tinha tomado o termo de novo no sentido literal, porque havia um problema ali. Essa palavra grega que corresponde é necessário nascer de novo, ela tinha 3 significados bem diferentes. Ela poderia dizer desde o começo, por completo, radicalmente. Poderia significar de novo no sentido de pela segunda vez. Talvez a impressão que dá é que ele entendeu assim. E tinha ainda um terceiro significado de um nascimento de cima e portanto de Deus, que era o que Deus, Jesus estava falando ali para ele. Como pode um homem voltar a entrar no ventre da sua mãe? Mas há algo mais do que isso na resposta de Nicodemos. Em seu coração havia um desejo infinito, ansioso. Seria como se ele pensasse assim: você fala para mim para que eu tenha que nascer de novo, mas isso é quase impossível. Como posso entrar de novo no ventre da minha mãe? Eu sei que é necessário nascer de novo, esse novo nascimento, mas eu não consigo. Aqui Nicodemos se encontra diante do eterno problema do homem. O homem que quer mudar e que não pode efetuar essa mudança por si mesmo. Não sei se você já caiu nessa situação. Você deseja mudar, você deseja ser diferente e tenta por si mesmo essa mudança. E você vai afadado ao insucesso. Então o Senhor Jesus explicou-lhe ainda mais, mostra-lhe quem é o autor dessa bendita transformação. Não é uma obra nossa, da nossa sabedoria ou do nosso próprio poder, mas do poder do bendito Espírito Santo. Vamos agora para a Samaritana. A Samaritana, por outro lado, é uma religiosa quase completamente ignorante, por isso que é um contraste. Nicodemos, um dos maiorais do Sinédrio, sabedor de todas as leis, lemos? Agora nós estamos diante da Samaritana, completamente quase que ignorante, adúltera, marginalizada dentro do sistema social e religioso dos judeus, tão marginalizada que, se você observar o relato bíblico, ela está indo junto ao poço por volta do meio-dia, a hora sexta. Ninguém vai junto ao poço nesse horário. E ela escolhe esse horário justamente por ser marginalizada, por não querer encontrar ninguém ali. Encontra-se com Cristo de dia. Ela não suspeita de nada,
toma o Filho de Deus por um judeu comum. Jesus a confronta não com uma demanda, quando ele encontrou com Nicodemos, mas agora com uma oferta. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Os judeus empregavam a palavra água em vários sentidos. Os judeus estavam acostumados a falar da sede de Deus que a alma sentia, e muito frequentemente falavam de acalmar essa sede com água viva. Então Jesus não estava usando aqui expressões incompreensíveis, estava empregando palavras que qualquer que tivesse alguma percepção espiritual teria compreendido. A promessa era que o povo escolhido tiraria com alegria águas das fontes da salvação, conforme Isaías 12:3. O salmista falava de sua alma sedenta do Deus vivo, conforme Salmo 42:1. A promessa de Deus era: porque derramarei água sobre o sedento, conforme Isaías 44:3. O chamado dizia que todo aquele que estivesse sedento devia ir às águas e beber gratuitamente, Isaías 55:1. E poderíamos aqui recapitular vários outros textos relacionando essa sede, não a sede da água, mas uma sede espiritual, uma sede muito mais ampla e mais profunda do que aquela mulher pensava. A verdade é que aquele que busca matar a sede nas fontes deste mundo beberá apenas para tornar a ter sede. Ellen White comenta: por toda parte estão homens descontentes. E ela escreveu isso faz bastante tempo. E parece que nós vivemos num mundo que, ao conversarmos com as pessoas, nós encontramos muitas pessoas descontentes. Seja com o governo, seja com a sua própria família, seja com alguma situação que deixa esse sentimento de descontente. Anseiam qualquer coisa que lhes supra a necessidade espiritual. Unicamente lhes pode satisfazer essa necessidade. O que o mundo necessita é Cristo, o desejado de todas as nações. A divina graça que só Ele pode comunicar é uma água viva, purificadora, refrigerante e revigoradora. Agora parece que a mulher estava começando a compreender o que Jesus queria lhe falar e ficou muito interessada. Percebia que não podia ser a água do poço de Jacó, pois essa água ela conhecia, mas tornava a ter sede. E logo ela pede: Senhor, dá-me dessa água, porque eu não vou nem precisar mais vir aqui e não vou ter mais sede. Na conversa com a mulher junto ao poço de Sicar, Jesus rompe com dois costumes do comportamento judaico. Primeiramente, os homens não conversavam em público com as mulheres. Aliás, era como se elas nem existissem. E aqui está uma homenagem meio que sem querer ao Dia das Mulheres. Desde muito antes de 1857, Jesus já estava aqui fazendo essa igualdade de homem e mulher, de seres humanos, pecadores, caídos, necessitando da graça do Pai. Em segundo lugar, os judeus rejeitavam qualquer contato com os samaritanos. Os samaritanos eram judeus híbridos, considerados vermes imundos pelo judaísmo. Quer ver uma prova? Vamos lá no Antigo Testamento, 2 Reis. Vamos entender um pouquinho por que os samaritanos eram tão quase que odiados mesmo pelos judeus. 2 Reis, capítulo 17. Vamos ler dois versos aqui para ilustrar bem essa situação. O verso 29 de 2 Reis, capítulo 17, verso 29. É interessante que, lendo essa situação aqui,
Eu penso que o mundo de hoje está também parecido com essa história aqui. Olha que bem dizendo, o verso 29 fala assim: porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram no santuário dos altos que os samaritanos tinham feito. Aí fala alguns deuses, e no verso 33 diz assim: de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Você já viu alguma situação parecida com essa? As pessoas temem a Deus, ou dizem temer a Deus, mas servem aos outros deuses também, e fica tudo assim, tudo legal, tudo certo, tudo... Não, eu acredito em Deus, mas ao mesmo tempo está lá acreditando em outras coisas que não condiz com a palavra de Deus. É um alerta que a Bíblia está chamando a sua atenção, a minha atenção para isso hoje. E essa era uma hostilidade entre judeus e samaritanos que se arrastava por séculos de história. Cristo se elevou acima de tabus e preconceitos para alcançar essa criatura falida. E aqui vai uma das pérolas do pastor Amin Rodor, quando ele diz assim: Jesus era mestre em encontrar ouro na lama. Essa é uma das melhores descrições desse ponto de Jesus com a mulher samaritana. Jesus era mestre em encontrar ouro na lama. Quando ela hesitava em lhe conceder o insignificante favor de um óleo de água, dever sagrado entre os orientais, ele desarma o preconceito dela. Desconsiderando a recusa, faz-lhe uma oferta fascinante, oferece água viva, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Agora, monte um quadro na sua cabeça. No início da narrativa, a mulher samaritana tem a água e Jesus a sede. No final da narrativa, Jesus tem a água e a mulher tem a sede. Inicialmente temos a impressão de estarmos lendo histórias sobre Nicodemos e a samaritana anônima. Contudo, essas narrativas são essencialmente sobre Jesus e o amor de Deus revelado nele. Os extremos humanos estão aqui representados, assim como está representada a grande e melhor oferta de Deus que se estende a cada um de nós esta noite. Os personagens humanos são nossos representantes, meu e seu. Neles fica claro que a graça de Deus é para todos, ninguém é excluído. Aqui o ministério de Jesus repreende a justiça própria de Nicodemos, bem como a indulgente promiscuidade da samaritana. Mas o que vemos no final é o triunfo da graça divina. Esse sempre é o desfecho do nosso encontro com Deus. Nossa falência espiritual, nossa falência quando achamos que nós temos méritos ou podemos fazer alguma coisa para agradar a Deus, pode passar por uma inesperada mudança de rota. Amigos, Deus está falando ao seu coração nesse momento. Estamos apresentando aquele que é o maior presente que nós poderíamos pedir, sonhar ou pensar, que é a graça. A graça que está disponível a você e a mim. A graça que é ofertada a cada um de nós, assim como foi ofertada a Nicodemos, a samaritana, de um modo sem preconceito, sem exigências, sem formalismo. Simples assim. Só tem um detalhe. A graça é tão gentil, por assim dizer, tão educado, tão fino, como o Waldemar gosta de dizer, né, Waldemar? Tão fino, uma pessoa tão educada, que ela não entra sem bater no seu coração.
ela não força que você aceite a graça. Ela é ofertada, mas ela pede que você aceite, que você entregue o seu coração. E ao entregar o seu coração, você vai viver uma vida completamente diferente mediante essa graça. Letícia vai cantar uma música para que nós possamos refletir na letra e na maravilhosa graça que é ofertada a mim e a você nessa noite.
fazer essa noite? Aceitar a graça. Nós podemos ver esse contraste tão importante de Nicodemos e a mulher de Samaria, porque algumas vezes nós nos deparamos com pessoas, com sistemas que acreditam fazer algo, que precisam fazer algo para alcançar a salvação. Talvez não intencionalmente, não do mesmo modo como Nicodemos, mas pensando em o que fazer, sem saber o que fazer para ter o seu mérito de ir ou não ir para o céu, por assim dizer. E por outras vezes nós encontramos pessoas que se sentem tão dignas de ir para o céu, que não acham que tem mais jeito para elas, e vivem uma confusão, uma angústia tremenda. E a palavra de Deus está nos trazendo para mim e para você. E a música que a Alice acabou de cantar, que a graça dele nos basta. E isso não quer dizer também que pela graça nós não precisamos fazer mais nada, que é uma graça barata, que é uma graça que não nos custa nada, custou um preço muito alto. Talvez o preço mais alto que um pai de amor pudesse dar, que é a vida do seu próprio filho. E ao recebermos essa graça, o meu desejo é que eu e você, nós possamos refletir essa graça através de um viver completamente diferente, através de um novo nascimento, como Jesus tentou passar para Nicodemos, de uma vida nova, de novos propósitos, novos ideais, nova visão, novas palavras na nossa boca, para que através dos nossos atos, nossos encontros, nós possamos repartir essa graça. E assim nós vamos viver completamente felizes para sempre na nossa. Vamos ficar em pé e cantar.